Olá, começamos o Ponto de Vista especial Vereadores Eleitos de hoje. Quem está aqui com a gente é o vereador Wellington Bezerra, do PTC, que tem 35 anos, está no primeiro mandato e teve 2.021 votos nessas últimas eleições. Vereador, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara, mesmo que virtualmente, para a gente conversar um pouquinho. Olá, Renata, tudo bem? Prazer é meu poder participar aí desse programa e poder contribuir aí com a nossa cidade e com todos que estarão assistindo aí o programa. Wellington, eu queria que você contasse, assim, para a gente começar o programa, um pouquinho da sua história de vida, né? É o seu primeiro mandato, você não é daqui de Guarulhos, né? Você nasceu em Gravatá, em Pernambuco, e veio para cá ainda criança. Conta um pouquinho para quem ainda não conhece o seu trabalho, a sua trajetória, conta um pouquinho dessa história. É isso mesmo, eu sou pernambucano, nordestino, cheguei aqui em Guarulhos aos 10 anos de idade com a minha família, moro ali na região do Jardim Cumbica desde então, e eu sinceramente me sinto guarulhense, filho de Guarulhos. Cheguei aqui bem novinho, né, e conquistei tudo que eu tenho hoje, conquistei aqui na cidade, sou apaixonado por Guarulhos, enfim. E como pernambucano, fazendo parte da política, eu tenho uma herança extraordinária, porque tem muita gente boa na política brasileira que vem lá do Pernambuco, hein? Vereador, o senhor foi conselheiro tutelar ali em Bom Sucesso, né, na região de Bom Sucesso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória profissional. Como é que você decidiu trabalhar com crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade? Conta um pouquinho dessa história profissional aqui na cidade. Na verdade, antes mesmo do Conselho Tutelar, eu sempre trabalhei com jovens, adolescentes na igreja, né? Também sou pastor da Igreja Batista, e nós vimos muitas necessidades dentro da igreja, né? Necessidades que saíam do âmbito eclesiástico. E foi quando nós nos aproximamos do Conselho Tutelar e, consequentemente, veio a ideia da candidatura para o pleito de 2015. E eu me candidatei para o Conselho Tutelar do Bom Sucesso, lá ainda não existia um Conselho Tutelar, e nós inauguramos o Conselho Tutelar ali da região do Bom Sucesso. Foi um grande desafio, encontramos muitas adversidades, ainda na gestão do prefeito Almeida, e nós quebramos pedras, literalmente, quebramos pedras, né? Mas foi um trabalho maravilhoso, tivemos muitas conquistas ali, e isso foi uma mola propulsora para que eu chegasse a essa condição de estar como vereador hoje em dia. O seu engajamento político se deu a partir do Conselho Tutelar mesmo. O senhor, inclusive, esteve, né, na Câmara, acho que reivindicando melhorias para o Conselho de Bom Sucesso. Esse envolvimento na política surgiu aí, então? Sim, foi mais intenso a partir daí, né? Mais intenso a partir daí. A questão da minha visita na Câmara, ainda em 2018, se não me falha a memória, foi justamente pelas demandas, né, que o Conselho Tutelar necessitava e a infância de Guarulhos necessitava. E aí o que acontece? Nós viemos aqui solicitar aos vereadores uma resposta, uma ajuda, né? E foi quando nós não tivemos muito êxito. Aí eu decidi de uma forma mais convicta, me deu mais convicção ainda em sair candidato, né, e me candidatar para vereador, justamente para dar voz a quem não tem voz. Né, porque eu ouvi nesse período que criança não vota. Eu ouvi de um político aqui da cidade que criança não vota e por isso muitos políticos não se preocupam com esse tipo de trabalho. E nós decidimos mostrar para toda a população que criança tem voz, sim. Não vota, mas tem voz. Vereador, você idealizou o movimento Guarulhos contra a Pedofilia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é exatamente esse projeto. O movimento Guarulhos contra a Pedofilia,
ele iniciou a partir de um atendimento que eu fiz no Conselho Tutelar, de uma garota, uma adolescente, que ela foi abusada pelo padrasto, e aí, quando nós encaminhamos ela ao departamento de polícia, lá no DP, ela não teve uma oitiva qualificada, e ela se sentiu pressionada, e ela acabou negando a denúncia que ela havia feito, a princípio à escola, e depois diante de mim como conselheiro tutelar. E, resumindo a história, o delegado poderia muito bem ter liberado ela, mas o delegado, ele preferiu registrar o caso como calúnia, difamação, injúria, e essa menina, ela acabou respondendo, né, como um ato infracional. Menor de idade não comete crime, né, comete ato infracional. E eu fiquei revoltado com essa situação, e a partir daí nós decidimos criar o movimento Guarulhos contra a Pedofilia. E nesse movimento, desde 2017, nós, sinceramente, eu não tenho um número exato para te passar, mas nós já auxiliamos muitas crianças, adolescentes e famílias, né, que foram vítimas de violência sexual. E essas famílias têm um apoio psicológico? Vocês conseguem dar esse apoio psicológico também, especializado? Como é que funciona? Sim, toda a nossa luta é para que os equipamentos públicos, eles funcionem. Os equipamentos públicos funcionem. Então, uma vez que chega a demanda, chega um caso, até o meu conhecimento, né? Por exemplo, se a família ainda não fez o boletim de ocorrência, muitas vezes é difícil, muitas vezes a família vai até o departamento de polícia e lá está em uma situação de flagrante. Chegou um traficante lá, a polícia fez uma apreensão de drogas, tal, então acaba o delegado, ele não faz, o escrivão não faz o boletim da criança que foi abusada naquele momento, pede para vir outro dia. Isso já aconteceu várias vezes. E aí a família fica frustrada, a família desiste de fazer o boletim de ocorrência, né? Quando esses casos chegam até o meu conhecimento, eu faço uma solicitação direto ao Ministério Público para que venha intervir, e esse, por sua vez, ele já aciona todos os órgãos da rede, né, do Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, para que todo o atendimento funcione da melhor forma possível. O senhor, inclusive, em 2018, levou um abaixo-assinado na Secretaria de Segurança Pública do Estado por uma tentativa de implantar uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes que sofrem violência, né, vereador? Eu acredito que seria necessário ter uma delegacia específica para isso, justamente para evitar situações como essa que o senhor narrou. Isso, exatamente. E nós levamos esse abaixo-assinado com mais de 15 mil assinaturas, né, de todas as regiões da cidade. Eu fui questionado por algumas pessoas, dizendo, mas você é um legislador, ou seria na época, né, você vai ser um legislador municipal, essa questão é estadual, mas a questão da violência sexual contra a criança é algo que precisa ser jogada no ventilador, sabe? É algo que nós precisamos dar luz. Então, se ninguém nunca se levantar para falar, para expor as dificuldades, as fragilidades que giram em torno disso, nós vamos ficar sempre na mesma. A questão da delegacia, ela é importante e ela pode acontecer, por quê? Porque já existe uma lei federal que fala sobre isso, entre outras coisas, sobre a criação de uma delegacia especializada. E o Estado de São Paulo, Renata, é uma vergonha, porque essa delegacia especializada, ela já existe em muitas partes do Brasil, em muitas cidades pelo Brasil. E no Estado de São Paulo inteiro,
não existe uma delegacia especializada, né, no atendimento de criança e adolescente vítima de violência. Isso é um absurdo e é algo que eu vou lutar, vou continuar lutando com todas as minhas forças para que isso aconteça aqui no município de Guarulhos. O senhor falava, inclusive, dessa limitação, né, de ser uma legislação estadual, o senhor ser um legislador municipal, né, um vereador, mas há uma legitimidade para fazer reivindicações, né, ao Estado também. O senhor é uma autoridade que pode fazer reivindicações. Inclusive, o senhor faz parte, né, o senhor foi uma das pessoas eleitas para fazer parte da Comissão de Defesa da Criança e dos Adolescentes aqui em Guarulhos. Então, obviamente, esse é um setor que o senhor pretende dar bastante atenção como vereador aqui na cidade. Sim, sim, com certeza. Essa é a minha principal luta, minha principal bandeira, né? Eu até agradeço aos nobres pares, aos vereadores, porque foi praticamente unânime esse reconhecimento aí da minha causa, da minha luta, e estar aí participando da Comissão da Criança e do Adolescente, né? Também estarei participando da Comissão de Segurança Pública, porém, o meu principal foco é na defesa da criança e do adolescente. Agora, falando um pouquinho de outros setores, que áreas o senhor acredita que aqui na cidade de Guarulhos devem ter uma atenção especial também, além dessa? Com certeza, nós estamos em um momento muito delicado aí na área da saúde, né, Renata, devido ao Covid e tudo que essa questão do Covid acabou influenciando na saúde. Então, a nossa preocupação é muito grande nessa área. A pasta da saúde é uma pasta que sempre foi muito difícil, porém, agora piorou. Então, a minha intenção é, sim, apontar, assessorar, contribuir, né, com o executivo, para a gente poder dar uma melhor resposta para o povo guarulhense nessa área da saúde. Mas também tem a zeladoria, né, que nós sofremos muito aí, existe algumas partes da cidade que tem uma escassez grande, né, de zeladoria, e nós queremos estar mais próximo da população, principalmente de onde eu venho, ali da região dos Pimentas, né, para contribuir, para auxiliar nessas áreas que são tão importantes para a sociedade. Vereador, o senhor citou essa relação com o executivo, né? A gente sabe que, além de propor lei, um dos trabalhos do vereador é fiscalizar o Poder Executivo, a Prefeitura de Guarulhos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor espera dessa relação com o prefeito Guti, com a administração municipal de uma maneira geral. A minha expectativa é das melhores, né? Estamos aí, o meu partido está aí na base do governo, né? Nós acreditamos no projeto do prefeito Guti, acreditamos que ele vai conseguir colocar em prática, né, tudo aquilo que ele propôs, e nós estaremos do lado dele. É claro que eu, por exemplo, falando por mim especificamente, não pelo partido, mas eu tenho personalidade suficiente para não ficar dizendo amém em todas as situações, né? Mas eu tenho certeza que eu vou me entender muito bem com o executivo, com o prefeito Guti, com os secretários, e que a gente vai poder dar aí, nesses 4 anos uma excelente contribuição para o crescimento da nossa cidade. Vereador, o senhor já tem algum tipo de projeto, alguma ação específica que já está engatilhada assim, para esses primeiros meses como vereador, algo que seja prioridade no seu mandato? Sim, eu tenho algumas ideias, tenho alguns projetos na área da infância, por exemplo, né, principalmente sobre crianças vítimas de violência sexual. Eu tenho algumas ideias também para algumas UBSs da região ali dos Pimentas, né, algumas unidades de saúde, que não, aí no caso não seria um projeto de lei, mas vai ser um projeto de extrema relevância ali para a região, mas a nível de projeto de lei, eu pretendo apresentar já agora na primeira semana do Legislativo, que começa as sessões na Câmara, já um projeto de lei relacionado
a infância e juventude do nosso município. Vereador, ainda nesse tema de infância e juventude, com a pandemia, que a gente já comentou aqui também, obviamente a educação teve grandes desafios, né, no ano passado e continua nesse ano com muitos desafios de educação remota, volta às aulas e essa sensação de insegurança com relação à pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a sua opinião sobre isso, sobre a educação em tempos de pandemia. Olha, Renata, eu não sou professor, porém eu faço parte de uma família de professores, que começou com a minha avó, veio minhas tias, primos, tem muitos professores na família. E eu sou da época, tanto como aluno, como, né, com essa relação de familiares e professores, que os professores estiveram sempre muito próximos dos alunos, né? Os professores vestem verdadeiramente a roupa ali, sabe, a camisa ali do aluno, né, auxiliam de uma forma extraordinária. E esse tempo aí de pandemia, as aulas remotas, né, infelizmente não são todos que têm essa condição de terem aulas remotas, ela com certeza vai ser muito prejudicial para as nossas crianças, para os nossos alunos. E é algo que nós precisamos pensar a cada dia, né, como nós vamos conseguir restituir esse tempo que foi perdido. Eu acredito, conversando com alguns professores, eu tenho falado que o retorno às aulas vai ser um grande desafio. Voltar para a escola não vai ser fácil também, sabe? O tempo de ficar em casa não é fácil, mas o tempo do retorno também vai ser muito difícil, né? Mas eu acredito que, principalmente aqui em Guarulhos, tem uma equipe na Secretaria de Educação capacitada, habilitada, e principalmente os professores, porque eu tenho muitos amigos que são professores, são extraordinários, têm uma força fantástica, com certeza estão e irão se desdobrar para que essa deficiência, essa lacuna que tem sido deixada, né, pela pandemia, para que ela seja sanada da melhor forma possível. Vereadora, a gente já está terminando o nosso tempinho aqui. Eu queria que o senhor falasse, para encerrar esse programa, eu queria deixar o senhor livre para falar um pouquinho das suas metas, dos seus planos para esse primeiro mandato como vereadora. A Câmara teve uma renovação razoável de 44% dos vereadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus planos para esses 4 anos de mandato. Olha, primeiro agradecer, né, por fazer parte dessa renovação, agradecer as 2.021 pessoas que confiaram nas minhas ideias, confiaram na minha luta, né, na minha luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes aqui no município. E o meu principal projeto, Renata, é colocar Guarulhos no cenário nacional como uma cidade que verdadeiramente protege crianças, né, vítimas de violência, além de prevenir, mas que atua, né, de uma forma assertiva quando essas situações acontecerem. Então, eu quero colocar Guarulhos, sabe, no mapa nacional como uma das cidades que mais protegem crianças aqui no Brasil e, por que não dizer, fora do Brasil. E, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que contribuem com o nosso trabalho, com o movimento Guarulhos contra a Pedofilia, e é isso que me fortalece a cada dia e que me faz entender que é possível. Defender criança, proteger criança é a minha missão, e eu não tenho medo. Tá certo, obrigada. Obrigada, vereador, foi um prazer tê-lo aqui na TV Câmara contando um pouquinho da sua história. Muito obrigado. Bom, a gente vai encerrando, então, esse ponto de vista de hoje. Conversamos com o vereador Wellington Bezerra, do PTC, que contou um pouquinho dele, da trajetória dele aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!